Fala galerinha do oitavo ano, beleza? Eu sou o Eduardo e eu estarei com vocês daqui até o final do ano com artes, beleza? Bom, gente, olha só, vamos começar falando hoje do capítulo 5, De Olho no Espaço. Espaço, o que seria espaço? Espaço sideral? Estrelas? Lua? ET? Não, nada disso, gente. O espaço em que nós ocupamos, o espaço de uma sala, um espaço de um quarto, de uma sala de aula, de uma escola, um espaço aberto, um jardim, o espaço onde nós ocupamos. E aí eu tenho alguns questionamentos para vocês. Vamos lá. O que o espaço tem a ver com o que somos, o que sentimos, a maneira como vivemos? E como podemos representá-lo? A arte tem muito a expressar sobre essas questões. Justamente, existem algumas esculturas obras de arte em geral, que nós chamamos de instalações, que são obras de arte feitas em espaços abertos. E essas obras, o telespectador, o observador, pode interagir com as obras. Elas podem ser permanentes ou elas podem ser montadas e desmontadas, né? Por exemplo, nós temos aqui, na página 74 e 75, uma obra de arte permanente no espaço aberto, de Escapur, né? Portal das Nuvens, lá em Chicago, nos Estados Unidos, de aço inoxidável, e as pessoas interagem com ela facilmente. Isso é uma instalação, isso é uma obra de arte feita em espaços abertos. Tem um exemplo aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, na praia, num banquinho sentado, está a escultura em tamanho real do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, sentadinho de perninha cruzada, e nós podemos sentar ao lado, fingir que estamos conversando, interagir com aquela escultura. Isso é uma instalação permanente, ela não sai dali. Temos também aqui na página 77 um exemplo parecido com esse. Uma pessoa vendo a paisagem. Quando a gente chega perto, a gente percebe que é uma escultura e podemos interagir, colocar uma criança aqui de mão dada, fingir que estamos conversando, abraçar, olhar a paisagem. Isso são instalações. Um outro exemplo também, né, é de James Claude, Os Portões, feito lá no Central Park, em Nova York, né? Uma escultura feita de pano permanente no Central Park, tá? Bom, falando em espaço aberto, instalação e realidade, vamos falar um pouco agora de proporção, né? Falar de perspectiva. Antes do Renascimento, quando fazíamos uma obra de arte, uma superfície plana, ou seja, num caderno, numa folha, nós tínhamos duas dimensões, certo? Altura e largura. Com essa coisa do renascimento das artes, depois do estilo gótico, querendo humanizar, usar mais os sentimentos, a realidade, foi criada a perspectiva mesmo em superfície plana. Mas como é que pode? Não vamos furar a superfície para fazer profundidade? Não, vamos usar ilusão de ótica. Eu fiz até um desenho para vocês entenderem mais ou menos. Vocês sabem o que são retas convergentes? A reta convergente é aquela reta que se encontra em algum lugar. A paralela é assim, a convergente é assim, ela se encontra em algum lugar. Se eu desenho duas retas convergentes, ou seja, em algum lugar elas vão se encontrar, e coloco esses tracinhos aqui no meio, eu tenho a impressão que eu tenho uma estrada, uma rua. Eu tenho a impressão que a rua vai se afunilando, como se ela fosse embora. Eu tenho a impressão de profundidade. Isso é a perspectiva criada na época do Renascimento, a profundidade mesmo em superfície plana. Tá bom, gente? Então é sobre isso que o capítulo fala, sobre realidade nos desenhos, realidade nas esculturas, realidade nas pinturas, ilusão de ótica, ideia de movimento sem estar se movimentando. Uma obra de arte não se movimenta, na maioria das vezes. Então a gente fala sobre ilusão de ótica numa obra de arte. Beleza? Façam, por favor, os exercícios do capítulo 5. Qualquer dúvida, estou aí. Valeu, gente. Fiquem com Deus.